O mundo acordou em pânico numa madrugada de domingo. As telas dos celulares começaram a acender uma após a outra, carregando um vídeo que ninguém sabia de onde tinha vindo, mas que todos pareciam obrigados a ver. Em menos de uma hora, hashtags em 5 idiomas tomaram as redes, servidores caíram e canais de notícias interromperam suas transmissões regulares. O que parecia boato tornou-se a notícia mais temida do ano. Um vídeo que mostrava o gerente do ator Yu Minglong em uma gravação que as autoridades chamariam depois de o documento mais perturbador da indústria do entretenimento moderno. A princípio, o clipe apareceu em fóruns obscuros, dado em domínios da Dark Web. Mas bastaram poucos minutos para cópias se espalharem por grupos de mensagens e sites clandestinos. As autoridades tentaram conter o fluxo, mas o dano já estava feito. O vídeo estava em todos os lugares, cada segundo sendo replicado como um espelho quebrado que multiplicava o horror. Nenhuma equipe de imprensa havia conseguido confirmar a autenticidade das imagens, mas as reações diziam tudo. Jornalistas choravam em transmissões ao vivo. Políticos exigiam censura imediata. E, ao mesmo tempo, milhões de pessoas no mundo inteiro clicavam em reproduzir como se precisassem testemunhar o pesadelo para acreditar que era real. Yu Minglong, até então símbolo de leveza e carisma, tinha se tornado o rosto involuntário de uma tragédia. Sua carreira sempre fora construída com a aura de um artista calmo, educado e perfeccionista. Os fãs o chamavam de a alma gentil da nova geração. Do outro lado da imagem estava Shen Ele, homem que todos conheciam como seu gerente protetor. Discreto, de fala baixa e aparência impecável, Shen raramente dava entrevistas. Preferia ser a sombra ao lado do brilho. E era justamente essa sombra que agora se tornava a fonte de todas as perguntas. Nas primeiras 24 horas, o caos foi total. A polícia de Pequim iniciou uma investigação urgente, enquanto a Interpol e a Europol anunciaram uma cooperação conjunta. Fontes próximas ao caso relataram que os primeiros rastros digitais apontavam para um servidor privado localizado em Zurique, identificado como Athena Node 3. Um perito europeu, sob anonimato, revelou à imprensa que o upload original tinha sido feito de um endereço criptografado, operando através de múltiplas VPNs e proxies localizados entre Hong Kong e Genebra. Tudo indicava uma operação cuidadosamente planejada, não um vazamento casual. Enquanto as agências tentavam conter a crise, bastidores do entretenimento ruíam em silêncio. Contratos foram suspensos, campanhas publicitárias desapareceram do ar e grupos de fãs começaram a transformar sua devoção em investigação coletiva. Nas plataformas de discussão, decifravam metadados, paravam ruídos de áudio e mapeavam horários de gravação. Parecia uma guerra digital. Mais se investigava, mais o nome de Shen Ele emergia do fundo da névoa, não mais como gestor, mas como peça central de algo muito maior. O que ninguém esperava era que o vídeo em si era apenas a superfície. Na tarde seguinte ao vazamento, uma fonte identificada apenas como Delta contatou uma redação europeia. O e-mail, enviado por um servidor temporário, trazia um anexo de 56 segundos, um trecho nunca divulgado publicamente. O áudio estava corrompido, mas um fragmento de voz reconhecível fez o sangue dos peritos gelar. Não era a voz de Yu Minglong, nem a de Shen Ele. Uma terceira pessoa. Uma figura que, segundo análise posterior, dava instruções sobre procedimentos de gravação e entrega de material. O caso, antes restrito a uma relação pessoal entre artista e gerente, agora assumia contornos de rede. Enquanto isso, em São Paulo, a jornalista investigativa Clara Moura, correspondente da revista Horizonte, recebeu um pacote anônimo. Dentro havia um pendrive e uma mensagem escrita à mão. A verdade está na cópia, não no original. Clara já havia coberto crises internacionais, mas nada se comparava àquela sensação de tocar um segredo que o mundo inteiro tentava esconder. Ela relatou em seu diário de campo que o arquivo estava parcialmente danificado e precisava ser decodificado em camadas, um processo que durou mais de 12 horas. Quando conseguiu abrir o vídeo completo, o silêncio da sala se transformou em vertigem. O conteúdo era nítido, organizado, quase meticulosamente editado,
como se alguém tivesse planejado o impacto global do vazamento. As primeiras linhas do relatório policial descrevem a gravação não como evidência casual, mas como uma mensagem de controle. Investigadores afirmaram que o enquadramento e a iluminação sugeriam intenção estética. Um detalhe perturbador foi identificado: na parede, um relógio marcava sempre o mesmo horário, 13h17 da madrugada, em todas as tomadas. Especialistas forenses apontaram que isso indicava repetição deliberada, como se a cena tivesse sido recriada várias vezes até atingir a composição desejada. O vídeo, portanto, não apenas documentava algo, ele encenava o poder. Enquanto o público se dividia entre incredulidade e fúria, os escritórios de advocacia começaram a se mover. Ele não apareceu em público após o dia do vazamento. Seu telefone foi desligado. Seu apartamento em Xangai estava vazio e as câmeras de segurança do prédio mostravam apenas a entrada de um homem vestindo um casaco escuro, carregando uma mala. Um registro de saída do país foi identificado, mas fontes ligadas à polícia afirmaram que Shen possuía múltiplos passaportes. A Horizonte publicou a primeira grande reportagem ligando Shen a uma série de empresas de fachada registradas em Macau e Dubai. A investigação revelou que, ao longo de 5 anos, ele havia movimentado milhões de dólares em contratos de gestão artística, sem destinatário definido. Parte desse dinheiro foi rastreada até contas offshore pertencentes a um grupo de investidores que já havia sido denunciado por tráfico de imagens manipuladas e extorsão de artistas. O vazamento do vídeo, portanto, poderia não ser um ato isolado. O estouro de uma operação secreta que vinha sendo montada há anos. Nos bastidores, Clara Moura descobriu algo ainda mais assustador. Em uma das pastas ocultas do pendrive, tinha um segundo arquivo de texto, um diário digital codificado. Após decifrá-lo, a repórter encontrou referências a um projeto chamado Cicatriz, que mencionava o nome de Yumen Glong ao lado de códigos alfanuméricos e valores em criptomoedas. O documento descrevia um esquema de manipulação psicológica e exploração de imagem destinado a reconstruir personalidades conforme a demanda de mercado. O nome de Shen aparecia repetidamente, junto a iniciais de outros indivíduos nunca identificados. Enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam, uma sensação sinistra tomou conta das redações. Nada mais era apenas sobre um vídeo. Tratava-se de um sistema inteiro, cuidadosamente desenhado para transformar dor em lucro, fama em obediência e silêncio em moeda. E, ainda assim, uma pergunta pairava no ar: quem havia decidido expor tudo agora? Na noite em que os relatórios forenses confirmaram a autenticidade do material, Clara recebeu uma ligação não identificada. Do outro lado da linha, uma voz masculina sussurrou em português com leve sotaque asiático: há mais um vídeo. Mas este não mostra o que aconteceu. Mostra quem estava assistindo. Ela gravou a ligação e a enviou imediatamente à redação, sem perceber que estava prestes a abrir a porta para a parte mais obscura da história. Uma parte que transformaria o caso Yumen Glong de escândalo midiático em uma das investigações criminais mais perturbadoras do século. E, naquela madrugada, enquanto as redes sociais implodiam em teorias e acusações, um novo arquivo anônimo apareceu em um servidor europeu. O título era simples, mas carregava a promessa de uma verdade que o mundo ainda não estava pronto para encarar. Parte 2, o arquiteto do horror. Quando o segundo arquivo apareceu em um servidor europeu, ninguém sabia ao certo se era autêntico, mas a simples existência daquele vídeo, intitulado O Arquiteto do Horror, bastou para reabrir feridas que ainda sangravam. Em menos de uma hora, redações de Tóquio, Paris e São Paulo receberam cópias criptografadas, todas enviadas do mesmo endereço, um domínio temporário registrado na Islândia, ativo por apenas 45 minutos. O conteúdo não mostrava agressão, nem cenas explícitas. Algo muito pior, o planejamento. O vídeo trazia registros de reuniões em hotéis de luxo, câmeras ocultas e conversas gravadas em idiomas diferentes. As vozes, filtradas por softwares de anonimato, falavam sobre reeducar talentos e criar novas identidades de mercado. Em uma das gravações,
Uma mão masculina aparece folheando contratos com nomes de artistas jovens, entre eles, Yu Menglong. O arquivo estava cheio de cortes abruptos e legendas automáticas em inglês, como se tivesse sido montado às pressas. Ainda assim, cada segundo apontava para uma rede de poder que ia muito além de um único homem. Enquanto peritos analisavam os metadados, Moura recebeu um e-mail de um contato identificado como Specter. A mensagem continha uma frase enigmática: Shen nunca foi o autor, foi o executor. Junto, havia um link protegido por senha e uma imagem desfocada de um contrato assinado em 2017. Naquela noite, Clara decidiu seguir o rastro por conta própria. Usando ferramentas de rastreamento e apoio de colegas em Lisboa, ela descobriu que a empresa mencionada no documento, Shenlong Media Holdings, tinha sede em Hong Kong, mas operava via subsidiárias no Oriente Médio. Cada uma delas possuía o mesmo diretor ausente, Shen ele. Enquanto a imprensa internacional se dividia entre versões, as autoridades avançavam. A Interpol emitiu oficialmente um mandado de prisão global contra Shen. Seu nome apareceu em um re-notice publicado às 9h43, horário de Genebra. Poucas horas depois, aeroportos de 10 países receberam alertas automáticos. Mas Shen parecia sempre estar um passo à frente. Câmeras de segurança captaram imagens dele em Viena, depois em Varsóvia, e, finalmente, em um porto da Croácia, embarcando sob identidade falsa. Numa das rotas era confirmada, cada pista terminava em ruído digital. Se alguém o apagasse da rede em tempo real. Enquanto a caçada se intensificava, mais documentos emergiam. Um dossiê obtido pelo Horizonte revelou que Shen mantinha uma rede de contas de criptomoedas conectadas a endereços em Singapura e Tallinn. Nessas carteiras, circulavam transações com descrições codificadas, material entregue, projeto concluído, retorno emocional. Para os investigadores, era o retrato de uma economia secreta construída sobre a manipulação de artistas e o comércio de imagens alteradas. A arte havia sido transformada em instrumento de controle. Em meio ao caos, um grupo de fãs e hackers éticos criou um coletivo chamado Número Justiceforil. Usando inteligência artificial, eles rastrearam fragmentos de vídeo ainda não divulgados, recuperando metadados que revelavam datas e locais exatos das filmagens originais. Uma dessas coordenadas, 47.3667 graus EN, 5.500 graus E, levava a um armazém abandonado nos arredores de Zurique. Quando a polícia suíça chegou ao local, encontrou apenas cabos cortados, paredes marcadas por símbolos e um relógio parado às 3h17, o mesmo horário do vídeo. Da nova descoberta, o caso se tornava mais surreal. Especialistas em comportamento criminal passaram a descrever Shen como um engenheiro de submissão emocional, um homem que via medo e obediência como ferramentas de gestão. Um ex-assistente, entrevistado sob anonimato, declarou: ele dizia que todo artista precisa quebrar para brilhar. Outro ex-funcionário relatou ter visto relatórios de resistência psicológica de vários atores. Nenhum deles, porém, imaginava até onde essa filosofia havia chegado. Enquanto isso, o impacto na indústria foi devastador. Produtoras suspenderam lançamentos, atores apagaram postagens antigas e patrocinadores correram para se desvincular de qualquer menção ao caso. As redes sociais se tornaram campos de batalha entre negacionistas e defensores da verdade. Grupos pró-transparência exigiam a divulgação integral dos arquivos, enquanto outros pediam censura para proteger as famílias envolvidas. O nome de Yu Menglong tornou-se símbolo de inocência destruída, e o de Shen, o sinônimo do mal moderno que se esconde atrás do sucesso. Mas Clara não parou. Uma semana após a emissão do mandado, ela publicou uma nova reportagem, desta vez com provas inéditas. O texto descrevia uma série de e-mails entre Shen e investidores do Golfo Pérsico, discutindo projetos de reconstrução de imagem pública. Em um dos trechos, Shen escreve: controle o rosto, e você controla o público. A frase viralizou instantaneamente, sendo citada em debates acadêmicos.
podcasts e documentários. O mito do empresário discreto havia se tornado o retrato da perversão sistêmica. Na madrugada seguinte, Clara recebeu um envelope físico em sua casa. Em remetente. Dentro, havia uma única foto, uma imagem granulada mostrando um quarto iluminado por uma lâmpada vermelha e, sobre a mesa, um relógio marcando 3h17. Atrás da foto, uma frase escrita à mão: o relógio só para quando ele for encontrado. Nos dias seguintes, surgiram relatos de aparições de Shen em países distintos. Alguns diziam tê-lo visto em aeroportos disfarçado. Outros afirmavam que ele havia sido protegido por magnatas que temiam que ele revelasse segredos corporativos. A polícia negava todas as informações, mas os rastros digitais indicavam movimentação. Os servidores da Shenlong Media desapareceram do mapa. Os domínios foram apagados e os backups criptografados com chaves impossíveis de decifrar. Era como se o império tivesse se dissolvido no ar, deixando apenas silêncio e medo. A história, porém, não terminou aí. 3 meses depois, em um porão de Berlim, autoridades encontraram um laptop queimado. No disco rígido parcialmente recuperado, havia um documento intitulado Phoenix. O arquivo continha relatórios detalhados sobre manipulação de dados de artistas, contratos fictícios e gravações nunca exibidas. Ao final, uma assinatura digital, CL. A publicação do dossiê abalou o mundo. Organizações de direitos humanos exigiram novas leis internacionais para proteger profissionais da arte e do entretenimento. Plataformas de streaming começaram auditorias internas, e governos abriram comissões para investigar exploração psicológica na indústria. O nome Operação Phoenix tornou-se símbolo de uma nova era de transparência forçada, nascida do horror. Clara encerrou sua última reportagem com um texto que corria entre poesia e denúncia. Shen acreditava que podia moldar a alma humana como se molda uma imagem. O que ele esqueceu é que a verdade sempre queima, e mesmo nas cinzas, ela continua viva. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Shen. Há quem diga que ele foi capturado secretamente e que o julgamento está sendo conduzido fora da imprensa. Outros acreditam que ele desapareceu sob proteção de alguém muito mais poderoso, alguém que ainda controla os fios invisíveis da fama. Resta são vestígios, vídeos apagados, contratos cifrados e uma ferida aberta na consciência coletiva. Na redação da Horizonte, Clara mantém o pendrive original em um cofre. Às vezes, ela o segura nas mãos e observa o reflexo metálico sob a luz fria do escritório. O objeto parece pulsar. Ainda guardasse vozes, ecos e segredos. Ao fechar o cofre, ela escreve em seu caderno: as estrelas que amamos brilham porque queimam. E às vezes, é o fogo delas que revela os monstros escondidos na luz. E assim termina a primeira grande investigação global sobre o caso Yumenglong, não com uma conclusão, mas com uma pergunta que ecoa como um sussurro nas sombras digitais: quem realmente estava por trás da